Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores quebra-cabeças da física, a própria natureza da realidade quântica. Se o universo precisa, de alguma forma, ser visto para existir, como é que ele sequer começou? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Se a gente precisa de uma medição para a realidade se manifestar, como é que o universo existiu por bilhões e bilhões de anos antes de aparecer qualquer tipo de vida para medir alguma coisa? Parece que não fecha a conta. Então a chave para resolver isso é entender que o problema não está na realidade, não. Está na nossa linguagem. A palavra observador, nesse contexto, é talvez o termo mais confuso e mal interpretado da história da ciência. Olha só, na física quântica, medir não tem nada a ver com olhar, com ter consciência. Medir é interagir. É um ato físico, uma colisão que força uma decisão. Um átomo que esbarra num elétron já está, para todos os efeitos, observando esse elétron. Não precisa de cérebro, só de contato. Imagina um ventilador ligado no máximo. As pás viram um borrão, né? É uma nuvem de possibilidades. A pá poderia estar em qualquer lugar daquele círculo. Isso é como um estado de onda. A medição é o ato de colocar o dedo ali e parar a pá. Naquele instante, toda a possibilidade some e vira um fato concreto. A pá está exatamente aqui. Ah, entendi. Então a conclusão lógica é que o universo lá no comecinho era o seu próprio observador. Era um caos tão denso, tão quente, que as partículas não paravam de se chocar umas com as outras, se medindo o tempo todo. E foram essas colisões que forçaram a realidade a virar realidade. Exatamente. Mas essa criação constante de fatos de realidade, ela tem um custo. E é esse custo que cria uma coisa que a gente conhece muito bem, a flecha do tempo. E essa ideia de irreversibilidade é tudo. Pensa em quebrar um ovo. A informação do ovo inteiro, organizadinho, se espalha. É estatisticamente impossível juntar tudo de volta. Cada medição quântica faz a mesma coisa. Ela vaza informação para o ambiente e isso aumenta a bagunça geral, a desordem. O nome disso? Entropia. É exatamente por isso que a gente só vivencia o tempo andando para frente. O potencial vira realidade sem parar, e esse processo de aumentar a desordem é uma rua de mão única. É a entropia que carimba nosso passaporte só de ida para o futuro. Certo, tudo bem, isso explica o como as coisas funcionam, mas ainda não explica o porquê. E isso nos joga bem no meio de um debate gigantesco. Essa realidade que a gente vê é resultado de um projeto, de um ajuste fino, ou é só o resultado mais provável da estatística? Se a gente olhar por um ponto de vista da engenharia, o universo é basicamente regido pela lei dos grandes números. É como num chip de computador. Ninguém tenta prever o que um único elétron vai fazer. Mas o comportamento de trilhões deles juntos é totalmente previsível. O universo simplesmente se ajeitou na configuração mais estável, na mais provável. Simples assim. Por essa ótica, não tem grande mistério para resolver. A massa de uma partícula não tem nada de especial. É só o resultado mais provável no grande sorteio do universo. É a lógica fria da probabilidade em ação, num sistema que se organiza sozinho. Mas espera aí. Isso é fugir da pergunta principal. A estatística só funciona porque as regras do jogo do universo, as constantes físicas, são absurdamente bem ajustadas. Se você mudasse qualquer coisinha nelas, nenhum átomo sequer se formaria. A probabilidade pode ser a ferramenta, mas não parece ser a causa. E é esse debate que nos empurra para uma ideia ainda mais estranha. Uma ideia do físico John Wheeler. E se a realidade, na sua essência, não for matéria, nem energia, mas pura informação? É a famosa teoria do it from bit. O mundo físico, o it, vem da informação binária, o bit. Cada coisa que existe, cada partícula, cada força, seria a resposta a uma pergunta de sim ou não, resolvida lá no nível mais fundamental, uma escolha que se materializa. Faz sentido se a gente pensa bem. Nesse modelo, o universo é um grande computador. O espaço-tempo seria o hardware, as leis da física, o software, e o colapso da onda, a medição, seria o processamento que transforma dados em potencial no resultado na tela. A realidade que a gente vê seria a tela de resultados. E o mais impressionante é que essa ideia não é só filosofia, ela resolve problemas reais. Por exemplo, a informação de um buraco negro parece ser guardada na sua superfície, em 2D, e não no seu volume, em 3D. É o chamado princípio holográfico. É como se os buracos negros fossem os HDs definitivos do cosmos.
Certo, mas se a gente leva essa analogia do computador a sério até o fim, ela cria um paradoxo lógico gigantesco. Um paradoxo que tem a ver com a gente, com a nossa própria mente. Exato. E é aqui que a gente precisa falar de Kurt Gödel. Ele provou matematicamente que qualquer sistema lógico complexo, tipo as regras da aritmética, nunca vai conseguir provar todas as verdades sobre si mesmo usando só as suas próprias regras. Ou seja, um sistema nunca consegue se entender 100% por dentro. Esse é o limite. Pensa num mapa de um país. Esse mapa não pode conter uma cópia perfeita dele mesmo, porque essa cópia teria que ter outra cópia e assim por diante, para sempre. Qualquer modelo que a gente cria sobre o universo é, por definição, incompleto. Não dá para colocar o todo dentro de uma parte. E é aí que o cérebro dá um nó. Se o universo é um computador e a gente é só software rodando nesse hardware, como é que a gente consegue olhar por fora e entender o algoritmo? A nossa consciência percebe verdades sobre o sistema que, pelas próprias regras do sistema, não deveriam ser possíveis de alcançar. O que nos deixa com a grande questão. A ciência que a gente faz é uma janela para a realidade como ela realmente é? Ou é só um modelo simplificado, o melhor que o nosso software mental consegue rodar? Talvez a maior descoberta da física quântica não seja sobre o cosmos, mas sim sobre os limites da nossa própria compreensão.